boa noite. Hoje é segunda-feira, 20 de setembro de 2021. 186 anos da Revolução Farroupilha, que se comemora nesta segunda-feira, neste 20 de setembro. Nesta segunda-feira, o nosso programa está começando com uma temperatura de 21 graus centígrados aqui na zona norte de Porto Alegre, 18 horas e 56 minutos. Uma atividade, um programa há 28 anos no ar, sempre ao vivo, informação importante, comentários, opiniões, independentes, né? Não temos aqui opinião que, de certa maneira, seja opinião de um grupo de segmento, não. Cada um tem a sua opinião e espontânea e livremente a manifesta aqui. Por isso que esse programa tem 28 anos, é o mais longevo na estrutura que ele tem aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. E, naturalmente, as razões são essas: confiabilidade, confiança, né, a experiência de quem aqui participa e, sobretudo, o grau de independência que temos em relação a tudo que acontece aí. Cada um dá a sua opinião com a consciência que tem. Bom, nesta segunda-feira, lembrando que o nosso atividade vai ao ar aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claronet TV, de segundas às sextas-feiras, neste horário, a partir de 18 horas e 56 minutos, nos estendemos até 20 horas e 30 minutos. Bom, vou apresentar aqui, como sempre faço, a bancada desta segunda-feira, deste dia Farroupilha, né? E com muita honra, muito prazer, realmente com muita alegria, Ayrton Domingos Bernardoni. Estava com saudades do amigo Bernardoni. Eu também estava com saudade do programa. Como não estavam me convidando, eu achei que eu estava escanteado já. Entendeu? Achou? Mas parece que resolveram, como eu estava fazendo falta, o Ibope caiu, aí eles me chamaram. Não, brincadeira, tudo, mas feliz por estar de volta, entendeu? Tive resguardado por muito tempo nessa pandemia. Agora tomei a terceira dose já, acho que já estou bem imunizado. Então, estou voltando aí, estou tranquilo, graças a Deus. Muito bem. Aliás, o Governassi que estava me dizendo aqui que hoje tu viesse aqui, porque não tinha que convidar, né? Como é que é? Explica bem melhor isso aí, que faltou gente e chamaram o Bernardoni. Pois olha, eu pensei que era o último da fila, mas vi que não sou. Falta alguém. Eu pensei assim, pô, é o Vilmar que é chamado, mas já vi que o Bernardoni já está ocupando o último lugar nesse aspecto. Quebra-galho. O Governassi, aliás, você já deve ter observado, naturalmente, né? O Governassi hoje veio paramentado, típico. Qual é o CTG dele mesmo, Peroto? Piazito Bolhador. Bolhador. De bolhadeiras. Peroto, obrigado pela presença. Um prazer. Só tem bandido aqui, né, tia? Tu viu só, Bernardo, na tua vinda aqui, só a bandidagem aqui, né, tia? Desse programa, desde dia 20 de setembro. Isso aqui eu conheço essa fera aí, ó, desde o outro carnaval. Começou o programa, viu, Silvio? Eu achei que ele ia tirar o Vilmar para dançar. Pois justamente, eu queria falar sobre isso. A alegria do Bernardoni ao retorno do programa foi contagiante, porque eu já estava quase no embalo aqui também, dançando com o Bernardoni. Porque o Bernardoni, quando abriu o programa, eu pensei também, Peroto, que ele iria aqui para frente fazer uma aula aqui para nós de dança. Seria dança, seria dança chula? Como é que seria a dança? O que acontece é o seguinte, essa música, por exemplo, não é que nessas músicas fajuta que eles fazem hoje, daqui 30 dias ninguém mais canta nem nada. Essa aí é imortal. Ela vai ficar para todo e sempre. Daqui 100 anos, toca ela. É o Ray Conniff, né? Ou não? É a Ray Conniff. Ray Conniff toca também. O imortal, e claro que tudo que é imortal é bom, né, tia? É bom. Tudo que é imortal é bom. É dito pelo Bernardoni. Só tem que é o imortal que está peleando aí para sair da imortalidade. Está sobrevivendo. Bom, pessoal, naturalmente esse ambiente aqui sempre foi um ambiente muito alegre, muito festivo, até pela data comemorativa hoje, 20 de setembro, né? Nós, como gaúchos, eu sou lá de Uruguaiana. Bernardoni, tu é natural de onde? Hã? Tu é natural de onde? Natural de Porto Alegre. Porto Alegre. Aqui é de Camaquã, eu de Uruguaiana. Erechim. Erechim. Então temos aí uma representação bastante ampla, né? Capital e 2 e 3 do interior. Representantes dos gaúchos, né? Daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso, porque, na verdade, o gaúcho lá tradicional perdeu dessa essência, né? Do destemor, do caráter libertário, né? Hoje nós nos associamos a ideologias que vão contra essas coisas. Mas, enfim, depois nós vamos conversar a respeito disso aí. Naturalmente que o programa sempre começa a tradição aqui pelo esporte. A dupla Grenal venceu, por 1-0 o Grêmio venceu o Flamengo no Rio, né? Afinal de contas, o Grêmio se recusou a tomar a terceira dose, né, Bernardoni? O Grêmio não quis tomar a terceira dose e acabou, então, revertendo lá aquilo que era de
de certa maneira, um consenso de que o Grêmio não iria vencer o Flamengo. Venceu pelo Campeonato Brasileiro, ficou numa situação um pouco melhor, e o Internacional confirmando a boa fase, ganhou do Fortaleza aqui. Nós vamos ver aí as imagens e os gols, principalmente o gol agora o primeiro é o gol do Internacional, porque jogou mais cedo que o Grêmio. Então, Internacional e Fortaleza, aí as imagens para você. Pode falar do Bernardoni. O que tu achou do jogo? Foi um jogo difícil. O Fortaleza mostrou que é um belo time, merece estar na classificação que ele está. Perderam 2 ou 3 gols, entendeu? Mas o Internacional não se entregou nunca. Brigou até o final. E no último minuto aí, ó. Esse aí, aquele craque do time, né? Foi lá o cara de seleção brasileira agora, né? Isso aí. Então, aqui, ó, o Internacional vem 7 jogos sem perder. Precisou tirar aquele treinador fajuto que contrataram e ainda indenizaram ele com 20 milhões. Só um presidente do Internacional que pode fazer isso. Porque bota ruim nisso aí. Tá falando do Cudê ou do Ramírez? Do Ramírez, né? Do Ramírez. O Cudê já tinha ido. Já tinha. O Cudê estragou o jeito do Internacional jogar. O Abel mostrou como é que era e ele trocou tudo. Ficou trocando passe dentro da área dele, entendeu? E deu o quê? Não ganhou de ninguém. Agora esse aqui, o Aguirre, está fazendo o que o Abel fez. Botou o time a jogar para frente, sem se entregar, brigando, entendeu? E está aí, ó, tá 7 jogos sem perder. E vai talvez passar o do Abel. O Abel ficou, se eu não me engano, 10 ou 11 jogos sem perder. Então, do jeito que vai, já estamos escapando também, mais 3 vitórias, já praticamente estamos fora da segunda divisão. E vamos ficar esperando o outro cara lá vir de trás, né? Muito sacrifício, para chegar ali nas berbelhas ali para não cair para a segunda divisão. Muito bem. Bom, o Internacional está numa ascendente, né, Bernardoni? E o Internacional fez aquilo que nós temos defendido aqui, ou seja, a dupla Grenal, pelo tamanho, pela envergadura, pela tradição, não pode, com todo respeito, que está o Fortaleza, é um belo time, mas perder para esses times. Quer dizer, tem que trocar pontos com o Rio e São Paulo. E a Minas Gerais só o Atlético Mineiro. O Cruzeiro, ontem eu vi o jogo Cruzeiro e Vasco. O Cruzeiro certamente não volta de novo ainda esse ano, né? Não consegue. Então é muito. Então, olha aqui, é Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte com o Atlético Mineiro. Agora, trocar pontos com times lá do Nordeste, com o respeito que se tem, né? Mas o tamanho, a dimensão, não tem como. Agora, com essa derrota do Flamengo ontem, para o Grêmio, praticamente entregou o título para o Atlético Mineiro. Perfeito. Governantes, o que tu achou do Internacional, do teu Internacional? Eu acho que o Internacional ainda tem muito para melhorar. Está calcado basicamente no Edenilson, que é um excepcional jogador, fazendo dupla com o Patrick, mas tem Moisés, que é uma dúvida, tem o próprio peruano, que eu sempre acabo, o Guerreiro, né? Que é um problema para nós. Na verdade, o Guerreiro nunca conseguiu mostrar que veio desde o início, coitado, já ficou pendurado naquela situação lá de um processo, depois teve lesões e a idade pegando, enfim, não conseguindo também treinar como deveria. Então, eu acho que o Internacional, não sei, eu não sou tão otimista assim na ascendência do Internacional. Muito bem, está 7 jogos sem perder, ótimo, mas está ganhando ali, sempre um golzinho, uma coisa disputada. Nesse jogo agora contra o Fortaleza foi no finalzinho. Era a mesma coisa, ganhava de 1-0, 2-1 no finzinho, então era assim. Mas eu fico satisfeito que ganhe todos os jogos de 1-0, está ótimo. Não, agora, concluindo, depois da parte do Bernardoni, eu sou fã do Abel, acho que foi um erro terem mantido aquele contrato com o Ramírez, com o espanhol. Acho que foi um erro muito grande e custou muito caro. E perdemos com isso, não é? Perdemos efetivamente. Tá? Graças a Deus o Diego Aguirre está conseguindo manter o time com regularidade. Mas continuo dizendo, tá?
que este 1-0 que o Bernardoni acha que é bom porque o Abel fez esse mesmo tipo de campanha, eu não acho que é bom, acho que é muito temerário, tá? Principalmente quando é um 1-0 nos descontos já, depois de apagada praticamente as luzes. Tenho receio, não sou tão otimista assim, tá? Embora o Internacional tenha um plantel mais ou menos regular, mas não tem craques. Essa é a grande verdade. Está faltando mais atacante, mais ataque. Muito bem, eu sei que o Sérgio Perotto, que está aqui hoje, no Nordeste, o time dele é o Fortaleza. O time não conseguiu segurar o Internacional. É uma pena. Sou do Fortaleza, minha esposa é torcedor do Fortaleza, e o Bernardoni já disse tudo. Aí eu concordo com o Bernardoni, viu? Não querendo discordar do Vilmar, mas é verdade. Mostrou que é um time bom, e o treinador diz que faz o simples. Contrariando o que a crônica esportiva dizia, Bernardoni, eu ouvia antes, não tem que ir contra o Fortaleza com 2 volantes. Pois ele foi. Ele foi com 2 volantes, respeitou o Fortaleza, ganhou o meio de campo, e depois que o Fortaleza cansou, que ele tinha jogado quarta-feira com o Atlético, retirou um volante e foi para cima e ganhou no gás. Então aquele gol não aconteceu por acaso. Então, Vilmar, às vezes é difícil dizer, bom, quanto no Nordestino, quanto Fortaleza é jogo para ganhar. Não é assim, as coisas não são fáceis. E desde a primeira rodada até hoje, já no segundo turno, o Fortaleza não sai do G4. Não, o Fortaleza é semifinalista da Copa do Brasil. Então, lógico. O treinador, como diz o Bernardoni, ele está fazendo certo. Ele jogou, fez feijão com arroz, fortaleceu o meio de campo, que é o forte do Fortaleza, e no fim saiu para o jogo. E ganhou. Deixou de perder. Se ele tivesse entregue o meio de campo, como queriam os cronistas, a jogar faceiro, teria perdido o jogo, porque o Fortaleza perdeu 2 ou 3 gols. Então eu acho que foi muito bem e realmente está simplificando. Concordo com o Bernardoni, tanto quanto o Abel, quanto agora o treinador. E rapidamente sobre o Grêmio, parafraseando Ortega y Gasset, que dizia que o homem é ele e sua circunstância, o futebol é um jogo e suas circunstâncias. E o jogo do Grêmio provou isso, que o meio de campo decide uma partida, valeu para o Inter também, que eu falei há pouco, e o meio de campo perde uma partida, perde ou ganha. E o treinador tem uma grande influência no destino do clube. Inter, os mesmos jogadores praticamente, foram vice-campeões, quiseram inventar a roda, aí o Inter começou a cair lá para baixo. Aí, com os mesmos jogadores, hoje já está em 6º lugar. Então é questão de fazer o simples. E no Grêmio, com o meio de campo que o Grêmio entregou no jogo com o Flamengo, lá tomou um vareio com 10 jogadores. O treinador disse, não, agora é conosco mesmo, vamos para cima, vamos tirar o atrasado. E aí o Flamengo com 10 ganhou o jogo. Aqui não. Aqui ele fortaleceu o meio de campo, foi a vez do Renato enfraqueceu o meio de campo, pois perdeu a partida. Então, o meio de campo decide e o papel do treinador é importante. Com certeza, o meio do campo no time de futebol é fundamental. O treinador do Grêmio jogou por uma bola. Fez o gol, trancou, fez a retranca, porque o time do Flamengo não existiu. Foi a estratégia bem feita, como fez o Internacional com o Fortaleza, de acordo com Claro. É isso aí. Agora, eu só queria comentar rapidamente, Silvio, que eu acho que o Renato Portaluppi vai ter dificuldade com esse time do Flamengo, porque é um time bastante soberbo, né? Com bastante soberbo. Eu vi ontem, por exemplo, o Bruno Henrique peitar o juiz, fez uma falta que, para mim, já era para ter sido uma falta de cartão vermelho, peitou o juiz e o juiz baixou a cabeça e saiu recuando. Quer dizer, eu acho que o Renato não vai ter o mesmo domínio como tinha aqui no Grêmio, não vai ter lá no Flamengo. Pedro, nós temos o... Tanta é verdade que o Gabigol, na quarta-feira, no jogo com o Grêmio, foi substituído, saiu xingando o Renato. Ontem não tocou na bola e ele não tirou ele do time. Jogou os 90 minutos. É que no Flamengo há uma crise de identidade do ponto de vista da autoridade, né? Porque o Renato, ele se iguala aos jogadores. Na verdade, ele tem que mostrar a autoridade, está acima dos jogadores. Isso é o problema. Tinha aqui nos Moscão do Grêmio, aqui, ó, na direção do Grêmio, que deixava esse é o problema. Mandar, né? O Renato foi jogador, agora é o treinador. Ele tem que agir como treinador, impor a sua vontade e a sua autoridade. Isso aqui falta. Mas também nós temos aqui, para mostrar para vocês, para mim, inclusive, que eu não consegui ver, o gol do Grêmio. Quem é que fez o gol do Grêmio aí? Foi o Borja. Borja que fez o gol do Grêmio, 1-0. Olha lá, ó. Cabeceou. E aí, o Perotto? O Borja está dando resultado, né? E para nós ele tem sido São Borja.
Maravilha, ele fez o gol ali, tá fazendo o gol e ainda tirou uma onda do goleiro do Flamengo. Não, ele tirou uma onda no banco do Flamengo. Ali ele tirou do goleiro e depois do banco. É. Mas o passe foi do Ferreira, né? Foi do Ferreira. O Guri joga bem. O Ferreira está começando a sentar a cabeça aí, acho que... Tanto é verdade, se ele 2 ou 3 vezes ele tirou a bola, foi defender lá quase dentro da área do Grêmio. E então, ele é lá atacante, estava lá ajudando lá. O Grêmio está em 17º lugar, né? Quer dizer, é o primeiro que entra no rebaixamento, é 17, 18, 19 e 20. A chance, né, de sair aí depende tudo do Grêmio, né, o Governantes? Mas vai sair, sim. Eu não tenho dúvida disso. O Grêmio tem um baita de um plantel e tem o Filipão. Ninguém pode dizer que o Filipão é um jogador, não é, um jogador de primeira grandeza. Mas teve problema com a Alemanha. Isso não significa. É um grande treinador e tem 17 jogos pela frente ainda na Copa no Brasileirão. Agora tem que confirmar, né? Isso. O Flamengo, ele tem mais 2 ossos agora. Joga com o Atlético Paranaense e depois joga com o Atlético Mineiro. Que é 2 ossos duros. Perfeito. Olha aqui, ó. Vamos lembrar do Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que, aliás, a gente sempre fala aqui, enfatiza, né, que o Banrisul é o banco que, naturalmente, foi a semente, né, que foi implantada no agronegócio e que germinou, como está acontecendo com o agronegócio do Rio Grande do Sul. A Expo Inter, que acabou na semana passada, mostrou essa pujança. Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e nesta oportunidade uma mensagem importante para quem utiliza, os aposentados que utilizam crédito consignado. Vamos ver esta mensagem do Banrisul sobre crédito consignado. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é no Banrisul. Vamos iniciar agora a nossa turnê gastronômica, que é famosa aqui no nosso atividade, pelo Armazém do Queijo Empório Gourmet. Aí está o João Tubeleiro, aí que está feliz da vida, naturalmente, pelo êxito do seu empreendimento aqui em Porto Alegre. Padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre, agora na capital. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha, aqui na capital. Antigamente nós tínhamos, para provar essas especiarias maravilhosas da Serra, tínhamos que subir a serra, né, o Governantes? Bernardoni, quantas e quantas vezes, né, Bernardoni, subiu a serra para apreciar isso. Hoje não é necessário. Hoje nós temos aí na Murilo Furtado 254, no bairro Petrópolis, o Armazém do Queijo. Tem o WhatsApp lá para você marcar, inclusive, a sua visita e tal, 98-020-7107, e também o telefone fixo, que ainda existe e são utilizados, 33-92-0085. Lembrando que o Armazém do Queijo fica aberto entre segundas e sábados, entre 9h30 e 19h30. Domingos, claro, né? O João Tubeleiro e a sua equipe descansam para poder, durante a semana, oferecer essas maravilhas aí com o atendimento personalizado e de qualidade. Armazém do Queijo, sem duramente, é um dos pontos gastronômicos de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Olha que maravilha aí. Muito bem. Olha aqui, ó, você já sabe que o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil. E o que você pode contar com as suas excelências e suas tradições para cuidar e proteger as pessoas que você ama. E hoje estou aqui para falar do Plano Bem-Estar, que tem assistência funeral completa, disponível 24 horas para você não precisar se preocupar com nada. Neste momento, que é um momento muito difícil, né, que a gente atravessa na vida e que mais dias, menos dia, a gente terá que enfrentar. Mas saibam que o Plano Bem-Estar não é só um plano de assistência funeral. Ele também garante teleconsultas gratuitas em clínica geral, nutrição, psicologia e pediatria, orientação fitness, apoio ortopédico gratuito e seguros como invalidez permanente por acidente, morte acidental e fratura óssea, além de descontos em uma ampla rede de conveniados da área da saúde e muito mais. Cuide de sua saúde com o Plano Ângelos Bem-Estar. Acesse angelos.com.br e tenha maiores informações.
O nosso supermercado Zafari tem uma campanha institucional aí que dá exatamente o caráter do que é frequentar um supermercado Zafari. Eu frequento ali, sempre digo ali na Getúlio Vargas, que realmente ele tem aquele lugar onde a gente se encontra, no supermercado Zafari. Vai com a família, com a namorada, com a esposa, com o esposo, com os amigos e se encontra ali para um bate-papo e, claro, desfrutar das delícias, da qualidade de atendimento e dos produtos oferecidos pelo Zafari. A vida acontece quando a gente se encontra. Agora, poderia ser até dizer o seguinte, a vida acontece quando a gente se reencontra, né? Porque nós estamos nos reencontrando de novo agora com essa situação que está começando a melhorar aí para nós voltar a uma vida normal. Vamos à mensagem do supermercado Zafari. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, 19 horas e 16 minutos, a temperatura permanece 21 graus centígrados aqui na zona norte de Porto Alegre. Nós vamos debater agora aqui a questão do 20 de setembro, né? O que significa isso? O que significou? O que significa isso que, digamos, as atuais gerações herdaram da tradição do gaúcho que é destemido, libertário, o gaúcho que quer gozar sempre da liberdade, né? Que a liberdade é o esteio da democracia. Nós vamos falar sobre isso a respeito, mas antes vamos ouvir aí o depoimento do governador Eduardo Leite, que recebeu lá os cavalarianos que saíram lá do Parque Farroupilha, do Galpão Crioulo lá e foram lá no Palácio Piratini para a extinção da chama crioula, que foi feita pelo governador no hall de entrada do Palácio Piratini. Vamos a esse depoimento do governador. A Semana Farroupilha celebra justamente o enfrentamento das dificuldades, né? Tudo que representa em torno de uma luta travada pelas dificuldades encontradas na economia do Rio Grande, naquele século XIX, e que ousou enfrentar, apresentando a mobilização do seu povo para buscar os seus ideais, o atendimento aos seus pleitos. Então, as dificuldades que a gente enfrenta no presente, a gente lembra daqueles enfrentamentos do passado para que a gente possa colher a inspiração para enfrentar os problemas do presente. E, sem dúvida nenhuma, a pandemia foi o grande enfrentamento que a gente fez, uma guerra sanitária que está sendo vencida, finalmente, mas não sem baixas, né? Tivemos aí mais de 34 mil mortes no nosso estado, que a gente lamenta profundamente. Inclusive, em honra a essas pessoas, é que a gente continua num processo de enfrentamento, levando adiante nosso programa de imunização e seguros de que estamos num bom caminho. O estado do Rio Grande do Sul vai retomando o crescimento econômico, diminuindo internações, diminuindo casos, óbitos. Então, estamos confiantes com o que se apresenta pela frente. Muito bem. Aliás, então logo o governador apareceu aí, falando a respeito da data Farroupilha, duas telespectadoras perguntaram assim, por que o governador não usa o lenço vermelho? Eu não sei por que isso não é, porque, na verdade, não é nenhuma crítica e tal, o branco também faz parte da bandeira do Rio Grande do Sul, mas a tradição sempre manda o lenço vermelho. De qualquer maneira, eu quero começar pelo Bernardoni. 186 anos da Revolução Farroupilha, lá de 1835. Nós sabemos, né, Bernardoni, que o gaúcho sempre foi um destemido, o gaúcho sempre foi, ele não tem medo e vai para cima das coisas e tal. É uma tradição, é do caráter do gaúcho. Aliado a isso, nós temos também aquele destemor, nós somos destemidos e libertários. De um lado, não temos medo, vamos para cima dos problemas, para resolver os problemas, principalmente a questão da Federação Brasileira, e, por outro lado, defendemos as liberdades. Eu te pergunto, Bernardoni, com relação ao destemor, eu acho que nós ainda preservamos alguma coisa disso. Mas como é que um Estado que tem esta tradição gaúcha, ele hoje, por exemplo, parte do governo da população do Estado, esquece desse lado e, por exemplo, abraçamos ideologias que são contra a liberdade. Aqui Porto Alegre, por exemplo, era uma capital com tradição petista, de esquerda, que é contra as liberdades. Como é que tu pode explicar do ponto de vista... Não queríamos, evidentemente, nós não fazer uma análise sociológica, filosófica e tal, mas tentar entender por que o gaúcho perdeu esse amor pela liberdade. O gaúcho já mostrou, inclusive, que
andou a cavalo, amarrou o cavalo no obelisco lá em São Paulo. Eles tiveram que pagar um vale lá para os gaúchos lá. Então, fora a guerra aqui dos farrapos aqui, contra o Paraguai. Então, mas essa liberdade que tu fala aí é verdade. Não é só aqui no Rio Grande do Sul que querem calar a sociedade. É no Brasil inteiro. Hoje, politicamente, todo mundo quer calar aquele que apoia o Bolsonaro. Entendeu? Pode ser da imprensa, pode ser de onde for. Falou mal deles, não pode. Agora do Bolsonaro, pode. Quer dizer, então, é um problema isso aí. Né? Perfeito. Govinatsky, qual é a tua avaliação sobre essa, digamos assim, eu imagino que seja uma perda de essência daquilo que é a tradição do ponto de vista libertário do gaúcho? Olha, eu vejo do prisma escolar. Eu vejo que as escolas, os professores, e aí talvez eu não queira com isso agredir os professores, mas tenho que dizer o que todos já sabem. Os professores, principalmente os professores de história, me desculpem, mas distorceram muito a história, deixaram de contar a história e quando contaram a história, contaram distorcida. E este é um grande fator que levou a juventude a perder os elos de ligação com o passado, com os princípios e os valores defendidos pelos nossos antepassados, que deram a vida, derramaram sangue, e isso não é nada do ponto de vista fantasioso, não é nenhuma descrição, é um fato. Quem, por exemplo, vai ler um livro de história, o que foi a Batalha de Porongos, onde os lanceiros negros foram derrotados de forma bastante até duvidosa, porque ficaram desarmados. Enfim, isso tudo deixou de ser contado nas escolas. Isso tudo deixou de ser relatado como o nosso elo de ligação com as nossas tradições. E aí, ou foram omissas essas histórias, ou deixaram de ser contadas, ou foram contadas com outro tipo de retórica, com outro tipo de narrativa, perdendo nós, os nossos jovens, os vínculos com a tradição gaúcha. Então, tudo aquilo que na Guerra do Paraguai, como disse o Bernardone, na Guerra dos Farrapos, na Revolução de tudo aquilo que os gaúchos buscaram em termos de liberdade, até com o movimento separatista, temos que reconhecer, o movimento separatista era um movimento libertário. Não vamos discutir aqui absolutamente o separatismo como sendo uma situação que hoje nem se pensa nisso e é totalmente fora de qualquer circunstância. Mas naquela época, por aquelas razões, por aquelas circunstâncias, estamos falando em 1835, uma guerra que durou 10 anos, era um movimento libertário. Agora, isso distorcido, os nossos heróis, os nossos mitos foram simplesmente esquecidos e até, de certa forma, achincalhados pela esquerda. Fez com que, evidentemente, a juventude, ouvindo essas retóricas, essas narrativas, essas versões totalmente infundadas e mentirosas, acabam perdendo os valores lá defendidos pelos nossos antepassados com banho de sangue. Muito bem. Aliás, tanto o que tu colocaste quanto o Bernardone nos leva a pensar, não é, o Perotto, que eu quero a tua opinião, sobre aquilo que eu denomino tenha sido e venha sendo o chamado niilismo histórico. O niilismo, o que é? A destruição de valores. Então, há um niilismo histórico dos professores, né, sobretudo ligados à esquerda, de refazer a história, fazer uma recontagem, uma reconstrução daquilo que aconteceu. Perotto, essa questão do caráter libertário do gaúcho. Foi muito feliz nessa colocação, porque na época, durante esses 10 anos, de 35 a 45, nós tínhamos bons propósitos. Não é o que mais recentemente alguns grupos falavam em separatismo, mas por bons valores, boas causas à época contra o governo imperialista. Então eu acho que o gaúcho foi forjado em ideais libertários realmente. E esse denodo, essa força, esse orgulho do gaúcho foi que impulsionou ele, inclusive, para ser um dos estados
cidades mais progressistas do país. Coisas que, da tua área, Silvio, já decaiu muito nos últimos anos, a economia nossa foi... regredimos uma série de degraus em relação ao que nós construímos. Desde a Revolução, com o caráter libertário, propositivo, de força, de orgulho, acima de tudo, do gaúcho. O governador deu há pouco uma entrevista aí, com o seu lenço chimango, diferente do Maragato do Silva, do Vilmar, e dizia que nós estamos recuperando a economia, resgatando a economia do Estado, que já esteve lá no auge e hoje está um pouco abaixo. Né? E nunca é tarde para restaurar, naturalmente, né? Agora, é fundamental que nós tenhamos, nós gaúchos, e eu digo isso aí para a geração futura que está nos ouvindo, né? Resgatar esses valores, que esses valores são os pilares de uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade destemida e libertária, lutar pela liberdade. Essa história, Bernardone, eu queria complementar contigo essa história, a gente falando em democracia. Esse termo está muito desvirtuado. Nós temos a República Democrática da Alemanha, que nunca era tão anti-liberdade quanto foi. República da Coreia do Norte, Democrática da Coreia do Norte, democrata não existe nada. Então, nós temos que pensar em liberdade. E o único camarada que hoje pensa em preservar as nossas liberdades é justamente aquele que é tido como antidemocrático, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. É o único no Brasil, entre as autoridades, que defende as nossas liberdades. É o seguinte aqui, como é que vai ter democracia se um poder está mandando em todos os poderes? Não está se metendo no Congresso, se mete no governo federal, entendeu? Eles deitam e rolam. O cara não pode falar nada, ter a livre expressão de dizer aquilo que pensa, entendeu? Se eu disser o que eu penso do Supremo Tribunal, aqui, ó, eu vou preso amanhã. Por quê? Porque essa não é pode democracia. falar. Essa é democracia, não é liberdade, é democracia. Não tem democracia, porque não me dão liberdade de eu me expressar o meu sentimento, o sentimento do povo, entendeu? Agora, o que eu fico mais encanzinado é que toda essa cachorrada que manda contra o Bolsonaro, quer dizer, pode dizer tudo do Bolsonaro, chamar de genocida, de ladrão, antidemocrata, de corrupto, antidemocrático, cafajeste, pode dizer tudo. Não acontece nada. Diz uma coisa dessa de algum outro, fecha a boca, manda prender. Quer dizer, isso é democracia? Isso não existe. Porque Bolsonaro, eles têm medo dele. Porque ele sozinho é uma pessoa, um homem, lutando contra o sistema. Todo o sistema, todo. Ele luta contra o Supremo Federal, contra o Congresso. Por quê? Porque todos os partidos são contra ele, porque ele não tem partido. Todos os partidos já foram contra ele na eleição e perderam. Quer dizer, então, olha aqui, ó, e a imprensa fajuta, essa Globo, que não, ele diz certo, não chama de Globo lixo, porque o lixo é reciclado e a Globo não é, entendeu? Então, quer dizer, ele lutando contra todos esses aí, ele bota aquele povaréu todo na rua. Eles têm medo dele, entendeu? Sozinho ele faz isso, entendeu? Então eles ficam todos querendo derrubar ele, mas não vão conseguir, entendeu? Porque não tem corrupção no governo dele, entendeu? Ninguém meteu a mão, como meteram no tempo do PT, entendeu? E o pior, tem aqueles deputados do PT, senadores do PT, que vai da CPI, por exemplo, dizendo, pois é, porque tem corrupção, não sei o quê. Mas ele não se olha no espelho, o partido dele foi o maior ladrão no governo do PT, e ele fica agora dizendo que o Bolsonaro é que tem corrupção lá no governo do Bolsonaro. Não tem, mas o dele tinha comprovado. Tanto é verdade que a cachorrada toda do PT, da cúpula, foi quase tudo presa. Soltaram agora porque sabe como é que tem por indicação do PT para o Supremo e acontece o que está acontecendo. E esse presidente do Senado é outro, que o trem não pega ele. Tem 18 processos lá no Supremo. Por isso ele não bota
não bota o impeachment deles em discussão lá no Senado. É por causa disso. Ouvindo isso aí que o Bernardoni fala a respeito do Bolsonaro, o único, eu me lembro de um livro de Moacir Scliar, que era O Homem de um Exército Só, né? Aliás, o Exército de um Homem Só. O Exército de um Homem Só. O Exército de um Homem Só. Realmente o Bolsonaro é um homem sozinho, praticamente, né? Lutando contra todo o sistema corrupto. Aliás, tu falasse agora, antes da opinião do complementar do Govinatsky, né? Sobre o PT, saiu lá agora o seguinte, o Lula acaba de entrar para o ranking dos líderes mais corruptos da história. Tá hoje, é só pegar aí na internet. É o número 1 da lista, através de uma ONG alemã chamada Anticorrupção, Transparência Internacional. Primeiro mais ladrão do mundo, aliás, da história da humanidade, Luiz Inácio Lula da Silva, que roubou 206 bilhões de dólares. Depois, em segundo lugar, vem a Indonésia, com o Suharto, 15 bilhões de dólares. Olha a diferença, de 206 bilhões para 15 bilhões. E o terceiro mais corrupto do mundo, e isso é fato, ninguém está inventando isso, a Transparência Internacional, que é uma instituição, uma ONG, que eles gostam muito de ONG, lá da Alemanha, que está dizendo isso aí. O terceiro lugar é o Ferdinand Marcos, das Filipinas, com 10 bilhões de dólares. Ou seja, o seu Lula roubou 206 bilhões, é disparado o primeiro ladrão do mundo, mais corrupto da humanidade, e em segundo lugar, um cara que roubou 175 bilhões menos que ele. E aí, Govinatsky? Eu queria aproveitar o que falou Bernardoni, o que falou também Perotto, para trabalhar um pouquinho mais sobre essas duas manifestações de Bernardoni e de Perotto. O Perotto falou da questão da história, da questão justamente da perda, né, e da destruição dos nossos, eu não vou falar em mito para não confundirem aí as coisas, mas dos nossos líderes do passado, grandes líderes do passado. E o Bernardoni falou de um poder, né, que temos constituído, né, faz parte dos 3 poderes e que cerceia a liberdade. Pois bem, e eu falei da questão da escola e das histórias com E, que são contadas nas escolas, fazendo a mente da nossa juventude. Pois bem, ontem foi comemorado, enfim, o centenário de nascimento de Paulo Freire, tomado como patrono da educação do Brasil. 19 de setembro de 1921, data de nascimento do patrono da educação libertadora do Brasil. Tá? Agora, eu vou parar aqui. Sabe por que eu vou parar aqui? Não vou dizer mais nada, Perotto. Bernardoni, sabe por quê? Porque uma juíza federal do Rio de Janeiro, disse o seguinte: quem falar mal de Paulo Freire vai ter problemas com a justiça. Isso foi mais endereçado lá ao governo federal, Bolsonaro, etc. Sob pena de pagar R$50 mil por dia, se falar mal de Paulo Freire. Então eu vou parar por aqui, porque eu não sei qual é a extensão dessa decisão, desse mandamos judicial. Essa é a liberdade que nós temos. Por isso que eu digo, um camarada, vamos lá, um camarada que se diz patrono da educação libertadora, e cuja geração que temos hoje são analfabetos funcionais. É lastimável ver um jovem hoje não saber o que é uma raiz quadrada, não saber o que é um ponto cardial, não saber nada, absolutamente nada, uma fórmula de Bhaskara, nada. Tá? Este é o patrono, mas eu não posso falar mais nada. Essa juíza está copiando o Xande. Xandão. O careca lá. O Alexandre Moraes. Alexandre de Moraes. Então, copiando. Tu não te surpreende, daqui uns dias, grande parte dos juízes começarem a tomar atitude também. Tá frouxo na parada para eles comandar o espetáculo. É por isso que a maior ditadura, né, Perotto, que nós temos aqui no Brasil, eu já disse isso há muito tempo aqui, muitos corroboram, é a judiciária. Né? Lá, eu vim para cá nesse programa em 2017, era gravado lá no Hipódromo. E desde essa época, foi antes da eleição do Bolsonaro, nós sabíamos que estava tudo preparado para fortalecer a justiça, porque o PT ornamentou tudo e acabou fazendo com que todos os setores, segmento da justiça, educacional, policial, militar, inclusive, fosse todo ele, né, aparelhado por gente de esquerda. E o juiz hoje, o judiciário hoje,
se é um poder que está completamente quase que aparelhado pela esquerda, é o judiciário. Então não é de surpreender essas coisas, né, Perotto? É verdade. Mas que coisa incrível, Silvio, isso aí que o Gilmar está dizendo, eu não conhecia essa decisão da juíza. Isso é uma censura prévia. Se tu for falar, você vai sofrer as consequências. É Só pode falar mal do Bolsonaro aqui no Brasil. Só é uma falar mal ameaça do à democracia. Agora, recentemente, o presidente da República, por uma medida provisória, e agora se transformou em projeto de lei, ela foi trancada rapidamente, ele queria defender a liberdade de expressão, as chamadas fake news, e que o Congresso Nacional e a esquerda têm muito medo, porque, vejam bem, telespectador, a imprensa, que o Lula, com as gravações, está gravado, ele disse isso, ele queria regular, entenda-se, censurar a imprensa, não é verdade? Precisamos regular a imprensa, porque a imprensa está falando muito mal do governo do PT, não pode. Aí o que aconteceu, veio uma pessoa chamada Jair Messias Bolsonaro, que enfrentou, bateu de frente com a grande imprensa, especialmente a Globo, e mostrou que já estava ficando um pouco obsoleto esse meio de comunicação e que as redes sociais seriam a grande alavanca de qualquer campanha política. E com um aparelhinho desses aqui, um tripézinho, e com mais o filho dele, Carlos Bolsonaro, fez uma campanha avassaladora usando as redes sociais. Bueno, fake news, mentira, histórias acontecem e vão acontecer. E as pessoas vão arcar com a responsabilidade. Há uma forma de entrar com o devido processo legal e punir as pessoas que cometerem abusos ou que dizerem mentira. Agora, censura prévia, pois aí eles trancaram de pronto isso aqui. Por quê? Porque o governo Bolsonaro, ele tem as redes sociais. E é avassaladora. Eu estava vendo, e faço um parênteses aqui, como é que é o nome do ex-presidente da Câmara, com o codinome Botafogo? Maia. Rodrigo Maia. Foi hoje que eu vi um vídeo dele dizendo que o movimento do dia... Olha só, a mãe de Ná, o movimento do dia 7 de setembro seria muito superficial e não seria muito grande como foram os outros. E, inclusive, iria alavancar o movimento da esquerda do dia 12. Não precisa dizer nada, né? Que não foi nada disso. Olha como ele não tem ideia. Então, e a Kelly Matos, eu vou encerrar aqui para os colegas continuar debatendo. A Kelly Matos, eu disse aqui num programa, viu, Marta não estava, e nem o Bernardoni. Kelly Matos, da RBS, a manchete do título dela, que me surpreendeu. Eu não sei se ela ainda está na RBS. Ela disse assim: é uma tolice, uma idiotice pensar que o Bolsonaro não tem força, que esses movimentos são superficiais. Ou seja, subestimar o poder do exército, não de um homem só, viu? O exército da população brasileira é uma idiotice, uma burrice. Em outras palavras, foi o que disse Kelly Matos, numa coluna na RBS. Então, na verdade, a sociedade está ao lado. E eles querem nos calar, querem calar, inclusive, através das mídias sociais. E essa juíza não fez outra coisa. O que essa jornalista disse, na verdade, nada mais foi do que um lampejo de claridade, um lampejo de, digamos assim, de consciência. Porque, na verdade, os fatos, tu não pode brigar com os fatos, né? Os fatos estão aí para comprovar. O movimento que o Bolsonaro nem liderou, aquilo foi a sociedade, isso que incomoda os caras. Espontânea. Foi a sociedade espontaneamente, aqui ó, famílias, crianças, não aconteceu absolutamente nada. Quando meia dúzia do outro lado vai para a rua, é depravação também, claro, depravação, mulher pelada, quer dizer, isso aí Agora, quem são antidemocráticos? Somos nós, né? Aliás, eu, por exemplo, isso aí que o Perotto falou, eu faz mais de 2 anos que eu não vejo a Globo, não escuto a RBS, entendeu? Não, esqueceu. Igual a mim, muita gente fez também, porque foi sentido, entendeu? O que terminou a teta na Globo, por isso que eles estão mordidos, terminou a teta lá. O Bolsonaro, agora numa live que ele estava fazendo, eles vendiam 5 milhões de jornal por dia, não vende 500 agora, entendeu? Terminou a teta, muita gente cortou a propaganda deles, terminou dos caras que mamavam na teta, cantores que era uma máfia, só eles que ganhavam, e foi cortado todas essas mamatas, então todo mundo está contra eles, que querem que volte para começarem a roubar de novo, que nem o PT fazia. Davam para todo mundo. Dava para a imprensa,
dava para os cantores, comprava todo mundo. A Globo, até há 5 anos, esse dado da semana passada é dado do Ibope. Ela tinha uma média de assistência, o Ibope de 78%, de 5 anos para trás. Hoje ela tem 32%. Quer dizer, isso mostra que nós não somos bobos. Né? E ela recebia 80% dos recursos federais. Sim, porque a publicidade, para o telespectador entender como é que a publicidade é distribuída, porque esse número até pode ser puxado para cima, esse número aí de Ibope da Globo, porque eles dominam esses. Então, quanto maior a assistência, quanto maior é a audiência do canal, mais acesso a verbas eles têm. Por exemplo, o governo tem 100 milhões para aplicar. A Globo tem 80% de audiência, é 80% para eles. Os 20% é para todo outro mercado. Para vocês verem os bilhões e bilhões que eram destinados à Globo. E aí, Pedro, o que tu queria falar? Eu queria dizer, nessa linha do que o Bernardoni está falando, observa um detalhe. A mídia está se deslocando para o outro lado. Alexandre Garcia, que era um jornalista da Rede Globo, ele saiu da Rede Globo, parece que amaldiçoado pelos globalistas lá, pelos globais. Só que ele tem quase 2 milhões de seguidores no Twitter, ele vive melhor tanto do no que Instagram. antes. Então, quando ele diz água, 2 milhões de pessoas estão vendo direto. Então, acabou aquele negócio que eu tenho que ligar o aparelho de televisão e ficar ligado no plim-plim. Quer dizer, ele sozinho, o que ele diz, tem mais audiência do que uma novela, às vezes. Para te ver como nós éramos enganados. Né? Como nós éramos enganados de tempos atrás. Tem o outro programa, esse do Pingo nos Is. Pingo nos Is. Milhões de seguidores. Aqui, ó. E todos todos eles são a favor do Bolsonaro. Não é que eles são a favor porque ideologicamente. Eles são a favor porque eles estão vendo o que estão fazendo com o Bolsonaro. Entendeu? O que faziam e o que está sendo feito hoje. Quer dizer, então, eles são jornalistas corretos que estão apoiando aquele que é correto. Muito bem, aqui são 19 horas e 42 minutos, a temperatura permanece subiu um pouquinho, 22 graus centígrados. Sucos Petri, a sua sede pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, sem adição de açúcar e conservantes. Sucos Petri. Hoje nós temos aqui o suco de laranja, né? Em homenagem ao retorno do Ayrton Bernardoni. Tu gosta mais de laranja, né? Hein? Tu gosta mais de laranja ou uva? Eu gosto dos dois. Dos dois, todos né? os dois Realmente, sendo sucos Petri, qualquer um dos dois. Eu também prefiro de laranja, mas o suco de uva, dependendo da refeição, né, Governatz? Dependendo do que está na mesinha, ele pode ser também alguma coisa maravilhosa. É como vinho branco e tinto. Não, o Bernardoni gosta quando é de graça. Não, Eu não quis dizer isso. Todas boca livre. Aliás, quando a Andréia, nossa produtora, ligou para o Bernardoni assim, Bernardoni, tu vem aí. Qual foi a pergunta que o Bernardoni fez? Tem suco Petri de graça? Aí ele veio, né? Então é isso aí. Se não tivesse Petri, claro. Eu nem vinha. Como é que eu vou me mexer aqui de casa tranquilamente? Olha aqui, ó. Os cuidados com a saúde mental são uma importância fundamental. E isso faz o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Atento ao fato, o núcleo de psiquiatria do Simers, neste mês de setembro, quando se destaca a conscientização da valorização à vida e contra o suicídio, intensifica a defesa de ações efetivas para a expansão e fortalecimento da rede de assistência psiquiátrica no Estado. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. E nós sabemos, Vilmar, tu que é empresário aqui, o Peroto também é empresário, né? Hoje o mercado de trabalho está começando a reagir e tal, e eu tenho falado aqui sobre isso, que tive um dado a semana passada aí do número de desempregados sendo atualizados e aqueles que são desempregados, mas que não conseguem um cargo, não conseguem uma ocupação no mercado de trabalho porque elas não têm qualificação. Os trabalhos e as vagas que estão sendo oferecidas não encontram lá da demanda, daquele que está querendo trabalhar, a qualificação necessária para ocupar essa vaga. Por isso, cresce de importância, Bernardoni, o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, porque ele realiza esse trabalho de qualificação do nosso jovem. Então, o camarada está lá, ele vai ser qualificado e vai utilizar, ele vai aperfeiçoar o seu talento e vai ter, então, a oportunidade que ele precisa e que ele quer para desenvolver o seu trabalho no mercado de trabalho. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul.
Muito bem, aqui a ONU começa a sua reunião anual, né? Todos os anos a ONU, Organização das Nações Unidas, faz uma reunião anual com seus associados, aqueles que são integrantes da organização. E o presidente Jair Messias Bolsonaro deverá falar amanhã. E pelo que se vê aí, ele sempre dá umas dicas do que ele vai fazer lá na ONU, o que ele vai falar, e diz que vai fazer algumas coisas que vai surpreender. Bernardoni, o que tu espera desta participação do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro nesta edição da reunião anual da ONU? O que eu espero, não, eu tenho certeza, ele vai botar na mesa para todo mundo saber o que está acontecendo aqui no Brasil. Vai botar na mesa que aqui o Supremo está mandando, manda prender, isso aí tudo. Nas palavras dele, ele vai botar tudo isso na mesa, entendeu? Não tem corrupção, que é o principal, entendeu? O governo passa limpo durante 4 anos, coisa que nos outros governos passados todo mundo metia a mão e o povo todo mundo sabe, e ele vai botar tudo na mesa. Espero que ele ponha tudo na mesa, porque ele tem aquilo roxo, ele vai botar, doe quem doer, ele vai deitar e rolar em cima dos caras lá. E aí, Govinatsky? Pois é, o grande tema central desta reunião da ONU é a recuperação sustentável pós-pandemia. Acredito que o presidente Bolsonaro tem muito para ensinar aos demais países sobre não só a questão econômica pós-pandemia, mas durante a pandemia. Aliás, ainda estamos em pandemia, não existe pós-pandemia ainda. Além de outros temas que ele vai também abordar, mas naturalmente essa será a tônica do encontro, porque todos os países estão querendo saber como sair da pandemia, em função de todas as situações que a pandemia trouxe, principalmente aqueles países que adotaram sistematicamente o tal de fique em casa, o tal de fecha tudo, o tal de economia fica para depois, não é? E os reveses agora estão aparecendo. Nós temos alguns aqui, que não é culpa do Bolsonaro. A questão da gasolina, a questão de alguns produtos aí de alimentação, não é? Mas isso aí não é questão de um governo, e sim de uma circunstância toda que já vai para quase 2 anos, 1 ano e meio, não é? De pandemia. E apesar de todos os esforços que a esquerda fez para colocar o Brasil para baixo, o governo federal, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, segurou esse rojão. Então, acredito que o mundo todo vai estar muito atento para isso, porque o mundo sabe como é que está o Brasil. O mundo sabe que o Brasil está exportando, que o agronegócio brasileiro vai muito bem, obrigado, e que tem muito ainda para produzir e para vender para os demais países. O mundo sabe disso. Aliás, está rodando aí, eu queria só comentar, Bernardoni, falaste sobre a questão da popularidade do presidente. Todo mundo apostava, Perotto, Silvio Lopes, que depois das manifestações que o presidente fez, né, depois do dia 7 de setembro, a grande mega, né, galáctica manifestação do dia 7 de setembro, aqui em Porto Alegre, por exemplo, choveu torrencialmente e o povo estava lá em massa, eu também estava, né? Todo mundo pensava que depois das declarações do presidente do dia 8 de setembro, que para muitos passou aquilo como se fosse uma capitulação do presidente frente ao, principalmente, STF, né? Bem pelo contrário. As manifestações do dia 12 de setembro não tiveram nenhuma repercussão, aliás, foi um fracasso retumbante, não é? E o presidente continua com a popularidade máxima, em alta. Então, esse vídeo que está rodando aí na internet é a chegada do presidente Bolsonaro em Nova York. Em Nova York, impressionante, Bernardoni, colegas, Perotto e apresentador Silvio Lopes, o que foi a recepção a Bolsonaro quando ele acabou de pisar em solo americano. Já se falou aqui, Perotto, antes de te ouvir, sobre a importância da internet, né, do WhatsApp e tal, nas eleições que elegeram Bolsonaro e que hoje servem, Perotto, Bernardoni e Vilmar, servem como um contraponto fora do Brasil, mostrando a realidade brasileira, porque maus brasileiros, aqueles brasileiros ideologicamente alinhados com a destruição do país,
e a implantação do comunismo aqui no Brasil, e não é teoria da conspiração como alguns jornalistas mal intencionados, canalhas, desculpa dizer canalhas, na grande mídia dizem que isso é a teoria de conspiração da direita. Não é. Há um propósito que vem lá desde a Revolução Russa de 1917 de implantar o comunismo em todo o Brasil. Então, na verdade, Perotto, aí eu passo a palavra para ti, a internet está servindo hoje para lá fora mostrar a realidade do Brasil, que não é nada igual àquilo que a esquerda está fazendo impatrioticamente, corruptamente e só pensando nos seus interesses, dizendo que o Brasil está a destruição da Amazônia, que o nível de desemprego, tem gente faminta. É muito complicado. O Bolsonaro está tentando desconstruir isso para construir aquilo que ele sempre disse, desde a eleição, uma grande nação. Estou de acordo com as tuas premissas, Silvio. Então, são duas coisas básicas. Com relação à ONU, eu acho que é verdade que tu tocou mais num ponto, a questão ambiental também. Eu acho que ele vai desmitificar essa questão de que o país está entregando a Amazônia e tudo mais, vai colocar o pingo nos is a respeito do que acontece com as ONGs lá na Amazônia, o enfrentamento que está se colocando. Então, clarear para o planeta como é que o país está tratando a questão ambiental e a questão amazônica. E, com certeza, ele vai falar bem melhor do que a estocadora de vento, que tem pérolas, inclusive lá na ONU, no seu discurso. Né? E ele vai colocar que o Brasil é um canteiro de obras, apesar da pandemia. O Ministério da Infraestrutura é uma loucura que está fazendo em ferrovias, centro-oeste, norte e sul, uma loucura. Então a economia ela vai efetivamente se sobressair, voltar nos trilhos, já que eu estou falando da ferrovia, e os números do país são positivos. Inclusive, se colocar a questão da pandemia em relação a número de vacinados, de recuperados, em relação ao planeta Terra, o Brasil está lá entre os principais países. São números incontestáveis. Para quem chama o governo de genocida, esses números aqui vai desnudar, né, a realidade. E só para concluir a questão da internet ainda, mais uma questão que não foi colocada, tem um outro site lá, viu, Bernardoni, que é Te Atualizei. É aliás, no YouTube, que tinha quase, está beirando a 1 milhão de seguidores, uma moça de direita, que semanalmente postava informações, e ligeirinha ela chegou a quase 1 milhão de seguidores. Pois aí o que aconteceu? Ela, sites como Alexandre Garcia e todos os outros que agora que estão massificando, né, e apoiando o governo e com teses de direita, eles estão censurando e dizendo, olha, proibindo o YouTube de remunerar, porque eles recebem lá 10, 15, 20, 30 mil reais devido à quantidade de seguidores e sustentam a sua ideologia e seu trabalho em favor de uma causa. Pois aí estão proibindo essas pessoas, censurando de receber. Ou seja, teriam que tirar do ar todos esses canais que ela tem. Não, entendo demais. Estão tirando, postar qualquer coisa no celular, eles não reproduzem, cortam. A favor do PT, continua. Está liberado. Mas se falou a favor do Bolsonaro, não pode. Corta ali. Então tiram tudo. E como a imprensa... A minha mulher gosta muito de acompanhar e ela bota no dedo, ela é tarada. Ela é conectada. E aí bota e eles cortam ela e ela continua. O Silvio é jornalista, Bernardoni. Se a imprensa tradicional já não tem aquele alcance que tinha, muito menos a Rede Globo, tu trouxeste números, tu é um ex da Globo. Então aí o que eles vão censurar? Porque o Lula quis e declarou, está gravado, não está? Nós vamos... Como é que se chama? Nós vamos... Controlar, né? Regular a imprensa. Como ela não tem mais a força, agora querem regular as redes sociais. Mas sabe por quê? É só porque a rede social está fazendo esse contraponto que outro lado não faz mais porque perdeu a credibilidade também. Não, perdeu a credibilidade. Agora eu gostaria de botar um ponto aqui, Silvio, da CPI. Queria fazer um comentáriozinho da CPI. Poderia fazer depois do intervalo aqui, tá? Claro. Então daqui a pouquinho vamos falar. A CPI é um assunto muito importante, muito bom a tua lembrança, tá, Bernardoni? Aspecir Previdência. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando
e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo para você. Nosso tour gastronômico agora sobe a Protásio Alves e chega lá na frente do barranco, entra no barranco e no barranquinho. O barranco há mais de 51 anos, completando 52 agora, no coração dos gaúchos. O barranco é a primeira churrascaria com carne Angus no Brasil. E é importante, né, que a churrascaria Barranco ela é um símbolo, né, do próprio Rio Grande do Sul, da própria tradição do churrasco gaúcho. Então o Barranco tem, além disso, o melhor chopp, o melhor churrasco e é um ponto de encontro na capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. Está chovendo, você não tem problema, vai lá, ambientes climatizados internos, sob o abrigo e condições, né, sanitárias também de preservação da sua saúde. O Barranquinho também atende nesses horários do Barranco. E o telefone, você quer fazer um contato lá para tanto no Barranco quanto no Barranquinho, marcar uma reserva lá para o seu grupo de amigos, família, namorados, enfim, essa coisa toda. 3331-6172 no Barranco e 3028-2310 no Barranquinho. Vale a pena, realmente vai ficar na história da sua vida. Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. E não é só simplificar a vida que a Auxiliadora Predial faz. A Auxiliadora Predial é uma instituição que está voltada para dar retorno ao seu capital. Você investir um capital na área do mercado imobiliário, claro que você investe e quer ter um retorno. Bernardone? Faz um investimento e quer ter um retorno. Então, a Auxiliadora Predial, ela trabalha exatamente nisso. Ela vai firme, fundo, em fazer com que o seu investimento possa ter a essência daquilo que é o sistema capitalista, ou seja, eu vou ter lucro sobre aquilo que eu for investir. E ela está também em São Paulo. Em São Paulo, é bom lembrar que lá o mercado paulista é extremamente competitivo, mais do que aqui. Lá existem, por exemplo, várias empresas do mercado imobiliário que têm capital estrangeiro, uma tecnologia toda, a qualificação toda de uma empresa multinacional, mas a Auxiliadora Predial está vencendo lá e ganhando mercado pela sua competência. Aqui em Porto Alegre, 3216-6100 e em São Paulo o contato é no 11 2348 4000. E na área de construção civil, a Elevato. A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do nosso estado e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho absoluto que você sempre quis e pretende deixar. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, Govinates, tu que está fazendo reforma na tua casa, atendimento especializado, negociação é personalizada e a garantia, claro, própria em todos os produtos. Telefone da Elevato, 3103-9493. Tem IVT aí para nós acompanhar lá internamente esse estabelecimento maravilhoso que é a Elevato. Acompanhe. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. 20 horas é a hora do circo aqui no Atividade. CPI da Covid. Como é que é? Hora do circo. Do circo. O circo da CPI. Ah, o circo. Não, mas é assim, é porque ó, essa semana agora termina a CPI. Claro que querendo impedir o presidente, o impeachment do presidente. Eles vão pedir, claro, né? É. Então, mas esse relatório desse cara que vai fazer, que eu nem vou dizer o nome dele porque não merece, tem 15 processos nas costas. O presidente, a família foi presa, ele não foi porque ele tem o fórum privilegiado e diz que não tem nenhum senador investigado aqui. Ah, não tem, claro, não te olha no espelho, entendeu? Roubaram mais de 500 milhões lá na cidade dele, lá que ele sabe. Então, mas ele vai fazer um relatório,
dessa CPI que não deveria ser aceita pelo plenário. Por um motivo só, por um detalhezinho. Essa CPI, quando foi pedido lá por um partido lá na Nico, foi do Supremo pedindo que fizesse essa CPI, e o Supremo não vai fazer, mandou o presidente do Senado fazer. Só que aí o presidente do Senado não fez só da CPI do governo federal, mas também dos governos estaduais e municipais. Era para ser os dois. Pois olha, está terminando essa semana, não ouviram nenhum prefeito, nem governador, nem dirigente, nem secretário da saúde, de nenhum. Não foi. Bolsonaro mandou não sei lá quantos bilhões para distribuir para os governos do estado e para os municípios, e desviaram o dinheiro, a grande maioria desviou para outros fins. Tem lugares que compraram respiradores, pagaram sem nota fiscal e não receberam. Aí continua. Ninguém foi, eles não chamaram ninguém de lá. Botaram em votação para chamar um lado do Nordeste? Não, não pode. É a maioria, eles têm 7, o governo tem 5, então tem 7, não pode chamar. Então aqui, ó, então não pode. Se não foi ouvido também a outra parte, que era da CPI, não pode ser aceita. Se aceitarem, porque tem sacanagem, entendeu? Porque o que deveria ter, aquele que tem provas concretas de que meteram a mão, vários governadores desviaram dinheiro para outras finalidades e não para a saúde, que era para ser, entendeu? Então não pode. Tem que ser. Então tem que fazer uma nova CPI só para o governo do estado e para os municípios. Aí o Supremo vai dizer não pode. Entendeu? É isso aí. Bernardoni, só para te ajudar, vamos bater uma bola nesse assunto aí que me agrada também. Tu tem razão. Agora, o que tu espera dessa CPI? Tu esperava uma coisa diferente? A esposa do presidente da CPI foi presa, e ele não foi preso porque ele tem foro privilegiado. O Renan Calheiros não precisa dizer nada dele, né? Não precisa dizer mais nada. E ele é o relator da CPI. Então, para que foi feita a CPI? Para enfraquecer o governo, para minar, para bater. Só que sabe aquela massa de pão, quanto mais bate, mais cresce? Não tá, sai pela culatra. Então não adianta nada. Essa CPI está desacreditada. Tu tem razão, Bernardoni. Tem governador que foi, teve assessores presos, é mara de dinheiro, é fraude, né? E não querem ouvir, claro que não vão ouvir. O que tem de gente, como tu chama, aquela cachorrada de rabo preso, né? Com o Supremo, com processo tramitando, com tudo, um cuidando do outro, um rabo enorme. Então, é isso aí. Aliás, tem governadores, os governadores se aliaram, a maioria, né, se aliou contra o presidente. Muitos deles que são pré-candidatos à eleição do ano que vem, ou seja, governadores em pleno uso... Já foram em 2018. Exatamente. Então, olha aqui, ó, governadores estão se aliando contra o governo que lhes dá o dinheiro para ele resolver seus problemas, porque estão pensando na eleição do ano que vem. Quer dizer, isso, só no Brasil acontece uma coisa dessas. Agora, com relação a essa CPI, por isso que eu falei, nós vamos agora à hora do circo, né? Porque ela nasceu desacreditada, mas é importante, viu, Bernardoni? E Perotto tocou nesse assunto. A sociedade hoje, ela está muito mais consciente das coisas. A rede social está mostrando exatamente, desmistificando, mostrando a verdade dos fatos do Govinatsky. Todas essas articulações que são feitas têm um objetivo só, né? Não só o enfraquecimento, né, que o Perotto bem colocou, mas, na verdade, o objetivo é a cassação do Jair Bolsonaro, do presidente. Isso aí é notório, é público e notório. Todos têm o mesmo objetivo. Eles tentam de tudo que é forma, seja via judiciário, seja via legislativo, seja via outros órgãos de controle externo, né? Tudo conduz ao mesmo destino, porque Bolsonaro, e aí tem que se reconhecer isto, tá? Simplesmente estancou todas as torneiras, e isso aí é uma coisa que irritou todo mundo. Os meios de comunicação que viviam a base de publicidade, como disse o Perotto, 80% da receita da Rede Globo provinha das
do patrocínio de Banco do Brasil, de Petrobras, etc., né? Os artistas que com a Lei Rouanet ganhavam horrores de dinheiro para fazer os seus shows, para fazer os seus eventos, e ainda assim cobravam caro para os ingressos. Quer dizer, então não tinha absolutamente nada em favor da sociedade. A Lei Rouanet tinha um princípio que era totalmente filantrópico, ou seja, a empresa, ao invés de recolher o seu tributo ao governo federal, ela simplesmente dava esse tributo para um projeto social, né, cultural, para atingir justamente as pessoas menos favorecidas. Foi totalmente desvirtuado. Então, os artistas estão furiosos com Bolsonaro, os políticos estão furiosos com Bolsonaro porque, além de não poderem indicar os seus apadrinhados para fazer as suas maracutaias, também tiveram lá o cerceamento dos mensalões, mensalinhos e mais agrados, e etc. Né? A justiça, né, que de certa forma também tinha lá suas benesses, também está furiosa com o Bolsonaro. Então, todos são contra o Jair Bolsonaro. Não é uma questão nem, em tese, assim, dizer, é o governo. Não, eles querem derrubar este presidente. Porque esse presidente, vamos lá, ele é um maluco. Ele peitou todo mundo. Ele teve a coragem de peitar todo mundo. Agora, da forma como ele é. Mas ele diz palavras que não agradam. Puxa vida, tá? São palavras que não agradam quem? Não é? O cachaceiro anterior, que dizia muito pior, impropérios muito pior, né? Inclusive contra as mulheres, falava até coisas extremamente pejorativas, que nem dá para aqui no meio de comunicação reproduzir o que dizia o que disse em relação às mulheres, o que disse em relação a uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, o que disse em relação aos próprios nordestinos, né? O que disse uma pessoa que falava mal, inclusive, dos próprios seres humanos, era um sujeito racista, né? Isso está tudo gravado, tem tudo que é lugar. Aliás, eu só quero reproduzir uma coisa aqui que me chamou muito a atenção, mas saiu na revista Abril, na revista Veja, né? Que agora a defesa de Lula aciona a OAS judicialmente no Tribunal de Justiça de São Paulo para reaver dinheiro que teria sido pago, né, pela falecida Dona Marisa, né, para o quê? Para a compra do triplex, que não era dele, que nunca foi dele. Mas agora estão pedindo devolução de R$ 662.473. Opa, muito como bem. Assim? Quer dizer, mentira, né? E mentira e mentira. Olha aqui, ó. Sabe quantos pedidos de impeachment tem do Bolsonaro lá no deputado? 300. 130. Quer dizer, qualquer vagabundo chega lá e pede a cassação do presidente. Mas como não tem prova nenhuma, vai engavetando. O Bolsonaro está fazendo aquilo que muitas vezes eu cito aqui na coisa. Ele está sendo aquilo que o Peter Drucker, que foi o pai da administração, dizia. Administrar é contrariar interesses. Então, esse é o problema. Então, ele está contrariando interesses da mídia, dos políticos, das grandes empresas, dos partidos ideológicos, da esquerda, quer dizer, toda a estrutura, todo o sistema que trabalhava para sugar a sociedade. Porque até hoje, esses partidos de esquerda foram partidos que extrapolaram os seus limites para expropriar-se de recursos da sociedade, sem dar nada para a sociedade. Mas isso é muito comum, né? A esquerda só faz isso mesmo. Para curtir a vida em qualquer idade, é importante terem com quem contar. Pensando nisso, o CCG Saúde oferece o POP Humaniza, um plano de saúde completo e com valores acessíveis para quem tem 59 anos ou mais. Está chegando aí, 59 anos ou mais. Quase. E com ele você tem acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG Saúde, além do novo Hospital Humaniza, com laboratórios de análises clínicas, ressonância e tomografia com equipamentos de ponta. Além disso, você conta com o serviço de teleorientação, CCG 24 horas, para tirar dúvidas diretamente com a equipe médica, além da telemedicina, com consultas online, sem sair de casa e, claro, muitos outros serviços. Saiba mais sobre o POP Humaniza em ccgsaude.com.br. E agora o tour gastronômico vai lá na zona norte de Porto Alegre, no Chihuahua. Tradição que perdura, assim como os movimentos das ondas do mar. O Chihuahua tem lá, o Govinates, casquinha de siri,
moqueca de peixe, camarão adorê, bacalhau às natas. Realmente, Bernardoni, Eu vou lá. tu não fosse a hora, o dia que nós fomos lá vou com o lá. Zé Silva. Camarão milanesa. O problema lá é escolher. Sempre tu escolhe uma coisa assim, por que eu não escolhi aquilo? Volta lá e prova todas. É como tu faz, né, Pedro? Sempre que tu vai toda semana lá e tal, para provar essas delícias do Chihuahua, que eu conheço lá desde quando o Chihuahua estava lá na Getúlio Vargas, que já era um ponto tradicional na zona ali da Menino Deus, e agora está lá também sendo o grande destaque na Teixeira Mendes, 1216, na Chácara das Pedras. Telefone 3105-6767. Você faz o contato nesse telefone, marca um lugar lá, porque é um lugar distinto, acolhedor, maravilhoso, novo, moderno, e a comida, né, o atendimento realmente especialíssimo. Isso aí é o nosso tour gastronômico que passa pelo Chihuahua. E para complementar a questão gastronômica, vinhos do mundo. Na verdade, o mais importante para vinhos do mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com a garantia de economia e qualidade. Passe em uma loja e confira. Nós temos aqui, 3 endereços da Vinhos do Mundo em Porto Alegre. O primeiro fica ali na Cristóvão Colombo, 1493, bem pertinho aqui da RDC TV. Depois temos lá na Alameda, Alípio César 203, bairro Boa Vista, também na capital. E esse aqui lá da Getúlio Vargas, Governantes, quando nós vamos lá sábados pela manhã. Uma beleza. Provar os vinhos lá e adquirir os vinhos do mundo, né? Na Getúlio Vargas, 1135. Ayrton Domingos Bernardoni, alguma coisa acrescentada à Covid aí? Ou... A Covid? É. Não, eu acho que tá passando, né? Não terminou. Tu ficaste muito recolhido, muito tempo, né? Fiquei quase 1 ano e pico fechado em casa, devido à minha idade, né? E aí eu tenho minha filha que é enfermeira, técnica, né? Me marcando de cima, então fiquei durante todo esse período fechado em casa, me cuidando. Tomei já as 3 vacinas, entendeu? E me controlando. E de vez em quando eu compro na farmácia, baratinho, Ivermectina. Eu tomo 2 comprimidozinhos, daqui a 15 dias eu tomo mais 2 comprimidos. Mal não vai me fazer, entendeu? Só vai me fazer bem, porque vai me limpar, entendeu? Vai me ajudar. Então, me controlo, entendeu? Então, tem aqueles ignorantes, são ignorantes e safados. Porque qual é o mal que tem de fazer o tratamento precoce? Iniciou com uma gripe, tô com dor de cabeça e tudo, vai o médico não, tá? Então, médico receitando, toma, muitos receitam. Agora tem muitos canalhas que mandam contra. Por quê? Qual é o motivo? Se não faz mal, não derruba ninguém. O que aconteceu lá no Amazonas foi que fizeram de propósito. Deram dose cavalada em cima de pessoas já entubadas e que não terminaram morrendo, entendeu? Aí o culpado foi o Bolsonaro, entendeu? Não foi a cachorrada lá que deu os remédios para eles lá. Muito bom tu ter tocado nesse assunto, o Bernardoni, que é o seguinte, né? A grande mídia, quando vai falar da ivermectina, esses tratamentos que os médicos, que entendem mais do que nós, que entendem mais do que a mídia, recomendo, muitos deles, a maioria deles usa isso. Então, quando vão falar nisso, eles falam sem comprovação científica. Aí eu fico pensando o seguinte, e a vacina? Qual é a comprovação científica da vacina? Está matando. Tem gente que está tomando vacina, por que eu tenho que tomar uma dose, depois a segunda, depois a terceira, daqui a quarta? Porque não tem comprovação científica também. É isso que nós temos que entender, é isso que eu fico patético de ver pessoas dizendo, não, a vacina também não tem comprovação científica. Ela não garante a imunidade nossa. Tem um detalhe, aqueles senadores lá, deputados que são contra, entendeu? Principalmente senadores médicos, tem 2 lá do PT, que são afiliados ao PT lá, um partido deles lá, tiveram a Covid. Duvido que eles não tomaram. Duvido que eles não fizeram tratamento precoce. Só que eles não abrem o jogo.
teve um senador que abriu o jogo. Mas o Se médico, eu tomei... O médico do Dória. O do Dória abriu o se jogo. curou com isso. Só que aí o que fizeram? Demitiram o cara que receitou para ele tomar a ivermectina no hospital lá, porque ele não queria que aparecesse, porque ele tomou. Aí ele não tem como, né? Sabe que... Por isso que eu digo, são canalhas sem vergonhas que mandam contra Quem decide é o médico. Se o médico receitar que acha que é bom, toma, entendeu? Não vai atrás de papo desses vagabundos que não sabem nada disso aí e diz que não existe comprovação científica, o cacete, e não pode tomar. Vamos dizer que carregue. Muito bem. Olha aqui, ó. Casa dos Óculos, qualidade é toda a prova. Fica ali na Rua dos Andradas, 1802, realmente muito fácil, ali, ou subindo ou descendo a Andrada, a Protásio é o Barranco. A gente se confunde aqui, né? Óculos e... Barranco é confundido. Descendo a Protásio, que o Barranco fica à direita. Descendo a Protásio, que o Barranco fica à direita. A Casa dos Óculos, aí tu desce lá de cima daquela Praça Santa Casa ali, é também à direita, ali na... Dom Feliciano. Andrada, Dom Feliciano, exatamente. Esse cara que sabe tudo. Sabe tudo. Praça, o cara especializado É o em praça Google aqui. Maps. Então, olha aqui, ela tem aqui a Casa dos Óculos, vantagens da Casa dos Óculos, novidades em armações, óculos de sol, manutenção e conta com uma equipe especializada para atender todas as suas necessidades. Importante é o seguinte, é de segunda a sexta, das 9 às 17h30 e sábado das 9 às 12 horas. Eu quero lembrar para vocês o Jornal do Comércio, né? O Jornal do Comércio é o mais importante, o melhor, o mais acreditado jornal do Rio Grande do Sul. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? O Jornal do Comércio é um jornal sério, não distorce a informação, não briga com a informação como outros jornais aqui, né, que nós temos aqui, vocês sabem bem do que eu estou falando, mas na verdade o Jornal do Comércio é um jornal que é distinto por isso. Ele usa a informação com seriedade, ele não distorce a informação. Quem dá opinião lá tem a sua opinião, naturalmente. O Jornal do Comércio também tem o seu editorial, e são editoriais que eu leio diariamente, porque são editoriais sérios, responsáveis e que tocam no cerne dos problemas e até apontando soluções. Isso que é o papel de um grande jornal. E só para completar o negócio da CPI lá, não foram chamados nenhum dos governadores, nem prefeito. Que foram os responsáveis pela coisa. Mas a Polícia Federal já está fazendo 23 processos em 23 estados. Então, mais hoje, mais amanhã, eles vão ter que dar conta do dinheiro. Pode acreditar, porque a Polícia Federal não vai parar, diferente da que está fazendo a CPI. E citando um ditado bíblico que diz assim, nada há em oculto que não seja revelado. Então isso vai acontecer. Olha aqui, vamos agora na último estágio da nossa rota culinária, gastronômica, vamos chegar lá no Di Paolo. Na verdade, o Di Paolo é o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha que você encontra aqui na Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona Govinatsky. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Tu cozinha alguma coisa, Beradori? Cozinha alguma coisa? Eu faço um arroz com um ovo frito, que é um espetáculo. Tá. Quando é que podemos chegar lá para provar esse teu? A hora que quiser. Então vamos marcar. Olha aqui, bem gordinho, bastante gordura. É com o Govinatsky isso aí, então. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeto ao primo canto, em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Vamos acompanhar essas imagens aí maravilhosas, né? Do Paulo Jeremia como o mestre de cerimônia e o garoto propaganda da Di Paolo. Um grande abraço, Paulo Jeremia. Vamos lá. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas
mas também para a alma, virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Que maravilha. Ó. Não faça, faça como o Bernardoni. O Ayrton Domingos Bernardoni, que sabe, ele gosta, é meio guloso, gosta de muita comida, daqui a pouco ele se passa, exagera. O que ele acontece com ele? Olina. Aí. Ele sempre tem uma olina, o Bernardoni? Quanto levam as olinas daqui? Sim, porque eu gosto de uma costela gorda. Uma costelinha gorda e tal. Uma ripa. Uma ripa, né? Lá principalmente lá do nosso, lá da Protásio Alves, do nosso barranco, né? O Bernardoni frequenta muito lá, mas a olina resolve qualquer probleminha de problema gástrico, né? O Perotto também é um camarada que exagera de vez em quando. O Govinato que parece que é meio... Está mais contido, né? Mas é fitness. Fitness e tal. Mais contido e tal. Mas qualquer problema, a olina é tiro e queda. Isso é bullying. É tiro e queda. A olina realmente resolve. Eu tive uma experiência, realmente, há pouco tempo com a olina. Eu achei que ele não ia resolver, sabe? Mas um golezinho só, ela parou com tudo. Realmente, a olina é muito boa. Alguma coisa mais, Bernardoni? Não, deixa eu falar, Bernardoni, deixa eu falar. Eu quero, Perotto, aqui no intervalo não, enquanto estava passando essa maravilhosa comercial aí de Paolo, etc. O Bernardoni estava me dizendo uma coisa que eu achei sensacional e eu quero cumprimentar a dona Lucy Maria. É isso, Bernardoni? Sim. A senhora Lucy Maria, esposa do Ayrton Domingos Bernardoni, debaixo d'água, dia 7 de setembro, estava lá no Parcão. Estava lá no Parcão. Hein? Maravilha. Eu também estava lá. Não conheço a senhora, sua esposa, mas possivelmente até, não sei, era muita gente. Mas possivelmente até possamos ter nos cruzado lá. Também quero cumprimentar. Então, um abraço à dona Lúcia Maria. Eu quero também lhe cumprimentar e agradecer. Cumprimento pelas mesmas razões do Govinatsky. E agradecer pelo ter dado passaporte, né, para o Bernardoni comparecer aqui no programa. Muito obrigado para a senhora também e a compreensão. Não, mas é verdade. É verdade. Tu está brincando, mas é verdade. Claro, eu sei. Eu sei com quem ele está tratando, né, tio? Alvará temporário. Muito obrigado para a senhora. Eu não sei se tem validade, se é temporário ou permanente o troço, né? De qualquer maneira, se o Bernardoni continuar vindo aqui, é porque foi permanente. E aí, Pedro? Esse tour gastronômico que tu falas aí, não sei por que tu se dirige sempre ao Bernardoni e depois ainda mostra a olina para ele. Dizem as más línguas que o Bernardoni ele vai, por exemplo, no barranco, ele manda ver o que pode e leva o bornal. O bornal, o mais antigo, eu botava na guaiaca aqui, e aí ele leva, eu quero levar um pouquinho pro meu cachorrinho. Mas não é cachorrinho nada, ele leva para ele. Nas confraternizações, o Bernardoni leva uma vianda e recolhe, né? Não basta o que ele come lá, leva para casa. Sacolão. Isso aí, o José Silva é que sabe. Não tem resposta para ele. Não, mas isso aqui dizem que é verdade. Aliás, as últimas comemorações aqui do Atividade não tiveram a presença do Bernardoni. Por que será? Pois é. Hein? Não fosse convidado. Eu não sei, não me convidaram. Sim, talvez seja por isso, né? Sei lá. Mas eu estou marcando, eu posso abrir um processo, porque eu tenho direito adquirido aqui. Não vou me cortar, que nem me cortaram a minha aposentadoria. Tem um churrasco. Eu tinha direito adquirido e me cortaram. Que graças ao Bernardoni, viu, Bernardoni? Graças a ti tem uma placa lá no barranco escrito assim: não embrulhamos comida pro teu cachorrinho, não insista. Ai. Isso é discriminação. Pessoal, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, faltam 5 minutos, e eu quero ouvir a opinião de todos vocês, claro, naturalmente, né? Eu sempre dou o meu pitaco aqui também como comentarista e apresentador, né? Eu acho que é importante, né? Até para justificar para isso, mas o horário de verão, né? Está sendo estudado pelo governo, vou começar por ti, Bernardoni, sempre lá pela ponta direita, o retorno do horário de verão. O que te parece? Mas o Bolsonaro disse que parece que vai voltar. Em 2019 ele vetou, né? Mas ele disse que agora vai voltar. Tem o problema da energia, né? Eu adoro o horário de verão, eu adoro. E Govinatsky? Eu gosto muito do horário de verão.
Aliás, no verão, normalmente a gente já acorda mais cedo. É natural isso. Até pela luminosidade ou pelo calor, que já começa a se manifestar nas primeiras horas da manhã, as pessoas acordam mais cedo. Então, eu acho que o horário de verão é muito bom para a saúde, porque a pessoa pode aproveitar mais para dar mais uma caminhada, que faz falta. No inverno não dá por causa que anoitece às 18 horas. Sou totalmente a favor. Aliás, os grandes empresários da área de restaurantes e turismo, caso aqui do nosso colega aqui da esquerda, o Sérgio Perotto, que é empresário... Mas nunca convidou a gente para ir lá, né? Não, mas ele disse que não convida aqui a bancada porque tu vai junto, esse é o problema. Perotto, e aí tu é favorável ao horário de verão ou não? Deixa eu primeiro responder. Só que é? O Bernardone é daqueles caras... Direito de defesa. Não, o Bernardone é daqueles caras que tu convida, aparece lá em casa uma hora e ele vai. Então eu não convido por isso. Aparece uma hora, ele vai. Por que o José Silva não... Para ele, nunca mais saiu o evento. Não dá. Não saiu, né, tia? É que os caras dizem, não convido o Bernardone. Mas o horário de verão, assim, ó, técnica, cientificamente, eu não posso opinar, porque eu não sei aquela questão do relógio biológico. Até quero consultar meu clínico geral para perguntar se o organismo da gente, que está acostumado com aquele relógio biológico, vai sentir diferença. Aí é uma questão que eu não entendo. Agora, o clínico ou o proctologista que tu vai consultar? Não, clínico geral. Clínico geral. Agora, como cidadão, gosto também do horário de verão. Parece que economiza energia e também é bom, né, que a noite demora mais para chegar. O problema todo é a noite, né? Então, é favorável, todo mundo favorável aqui, eu também sou favorável, acho que é importante isso, né? Porque dá chances mais... esse programa aqui começa às 19 horas, praticamente, né? No verão, o horário de verão é quase metade da tarde, né? O pessoal não é de noite, não é um programa à noite, como nós temos agora. É no verão, que já escurece mais tarde. E ainda com o horário de verão, ele se torna um programa praticamente do meio da tarde, né? Porque as pessoas, inclusive, começam a chegar mais tarde em casa, no verão. Com o horário de verão, 9 horas. A luz da rua, por exemplo, acende mais tarde, entendeu? Em casa, tu liga a luz mais tarde também. E quarta-feira começa a primavera, oficialmente. Importante isso. Dia Quarta-feira 21. começa dia 21, né? Dia 21 para 22. 21 para 22. A primavera. Não sei quantos minutos nós temos ainda aí. Então, bom, o lance final, 15 segundos. Muito obrigado, muito obrigado e uma ótima semana a todos. Ayrton Domingos Bernardone, obrigado pela tua presença aqui. Algum recado final? Eu que agradeço pelo convite. Gostei porque tu, diferente do âncora, do dono do programa, que corta o cara está dando a opinião dele, ele corta no meio, não passa a palavra. É por isso, por isso que tu não vem no programa, agora vai levar pra geladeira. Quem quer outra explicação? Um mês de geladeira agora. Só o ano que vem, né, agora? Até o ano que vem, Bernardo. Não tem como, o cara começa a falar demais, alguém tem que cortar efetivamente. Obrigado a todos. Não, mas com ele eu nem começo a falar. Eu não quero falar de Tu não termina porque tu não começa, né? Obrigado, Bernardone, Govinatsky, Perotto, a você, telespectador, muito obrigado pela audiência, pela fidelidade aqui na nossa atividade. Tenham todos uma boa noite de descanso. Um novo encontro amanhã, 18 horas e 56 minutos aqui no mesmo canal, tá bom? Boa noite e até lá.